O garçom foi demitido porque salvou a velha. Aí o marido dela apareceu e fez isso. Se você gostar das histórias, peço que se inscreva, ajudará imensamente o canal. Lucas estava ainda atordoado com a notícia da demissão quando saiu do restaurante. O sol brilhava intensamente, fazendo com que o calor do dia se tornasse quase insuportável. Mas ele mal percebeu. Sua mente estava ocupada apenas com a imagem de Dona Clara, desmaiada em sua mesa, e a frustração por ter sido punido por ter feito a coisa certa. O que mais o incomodava era o olhar desaprovador do proprietário, que parecia mais preocupado em evitar um escândalo do que em reconhecer seu ato de bravura. Enquanto caminhava pelas ruas, sentiu um aperto no peito. A lembrança da velha senhora o acompanhava, e ele se perguntou como ela estava. Sem pensar muito, decidiu que precisava saber dela. Pegou o celular e procurou o número do hospital mais próximo. Depois de algumas tentativas, conseguiu falar com a enfermeira responsável. Ela o informou que Dona Clara estava bem e se recuperando, mas que a família dela já havia sido notificada. Lucas sorriu aliviado, mas logo a preocupação voltou. Ele se lembrou de que a senhora sempre falava sobre o quanto seu marido, seu Joaquim, era protetor e ciumento. O coração de Lucas acelerou ao pensar que o homem poderia não entender sua boa intenção. No dia seguinte, a porta do restaurante se abriu e, para sua surpresa, seu Joaquim entrou. O olhar do homem era intenso e determinado, e Lucas imediatamente sentiu um frio na barriga. O velho caminhou direto até ele sem dar atenção aos olhares curiosos dos clientes. "Você é o rapaz que salvou a minha esposa?" perguntou seu Joaquim com a voz firme, mas um brilho de gratidão nos olhos. Lucas, um pouco hesitante, confirmou com a cabeça. O homem se aproximou e ele pôde sentir a tensão no ar. O garçom se preparou para o pior, mas o que aconteceu a seguir foi completamente inesperado. "Eu sou grato por você ter ajudado a Dona Clara. Ela é tudo para mim", começou Joaquim, a voz agora mais suave. "Mas não posso deixar de te perguntar, você a conhecia?" "Não, senhor. Eu apenas fiz o que qualquer um faria", respondeu Lucas um pouco confuso. Eu sei", disse Joaquim balançando a cabeça. "Mas você a salvou, e isso mexeu muito comigo. O que aconteceu no restaurante foi uma injustiça. Você não merecia ser demitido." Lucas ficou sem palavras. O homem continuou, explicando que a demissão de Lucas havia sido um tema de conversa na família. Dona Clara sempre falava sobre a bondade do garçom e como ele a tinha ajudado, e isso tocou o coração de Joaquim. "Eu quero que você venha trabalhar comigo", disse o velho com um sorriso. "Estou abrindo uma pequena lanchonete e preciso de alguém de confiança. O que você acha?" Lucas não conseguiu conter um sorriso. A oferta parecia um sonho. Ele passou a mão pelos cabelos, um pouco atordoado, mas sentiu que era a oportunidade que precisava. "Eu aceito", respondeu com mais entusiasmo do que esperava. "Ótimo", exclamou Joaquim, dando um tapinha nas costas de Lucas. "Vamos fazer da lanchonete um lugar onde as pessoas se sintam seguras e felizes." Com isso, os dois começaram a planejar o novo negócio, cada um trazendo suas ideias e experiências. Lucas descobriu que, por trás da fachada rígida de seu Joaquim, havia um homem generoso, apaixonado pela esposa e pela vida. E assim, o garçom demitido encontrou uma nova família e uma nova chance, onde poderia ser não apenas um trabalhador, mas um herói em seu próprio direito. Lucas observava a cidade pela janela do pequeno apartamento que agora chamava de lar. A demissão ainda pesava em seu coração, mas a acolhida da comunidade havia trazido um novo ânimo. Ele se lembrava do dia em que salvou a velha Dona Marlene, um ato impulsivo que lhe custou o emprego, mas que também lhe trouxe a solidariedade de pessoas que ele mal conhecia. O cheiro do café fresco que sua vizinha, Dona Edna, fazia nas manhãs, o lembrava dos momentos simples que agora pareciam mais valiosos. Com o apoio dos amigos e vizinhos, uma vaquinha foi organizada. Eles arrecadaram dinheiro suficiente para que Lucas pudesse se inscrever em um curso de primeiros socorros. O pensamento de poder ajudar outras pessoas em situações críticas dava um novo propósito à sua vida. Ele começou a frequentar as aulas com entusiasmo, aprendendo sobre reanimação,
controle de hemorragias e como agir em emergências. A cada nova habilidade adquirida, Lucas sentia a confiança crescendo dentro de si. Mas a vida, como sempre, trazia surpresas. Certo dia, enquanto Lucas estudava para o exame final do curso, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Do outro lado da linha, uma voz familiar, mas carregada de frieza, fez seu coração disparar. Era Roberto, o marido de Dona Marlene. Ele havia ficado sabendo do que aconteceu e não parecia nada satisfeito. Você se acha o herói da história, Lucas? Salvou a mulher que eu mesmo cuido há anos e agora quer ser o bom moço para todos? Acha que pode tirar vantagem disso? Roberto disparou, a raiva transbordando em suas palavras. Lucas ficou em silêncio, surpreso. Não havia pensado que sua ação poderia causar ressentimento. Eu só fiz o que achava certo, Roberto. Ela estava em perigo, respondeu tentando manter a calma. Perigo? Você é a esposa há mais problemas. Agora as pessoas falam dela e de você. E eu sou o que cuida dela, entende? Não quero que você se meta na nossa vida. A voz dele era cortante, como uma navalha. Lucas respirou fundo, tentando não se deixar abalar. Não tenho intenção de interferir. Apenas estou aprendendo a ajudar as pessoas. Isso não é algo ruim. Roberto soltou uma risada sarcástica. Ajude o que quiser, mas fique longe da minha família. Se precisar de ajuda, ligue para os bombeiros, não para um garçom demitido. A ligação foi encerrada abruptamente. Lucas sentiu um peso no peito. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, mas ele sabia que não podia deixar que o medo ou a raiva de Roberto o desviassem de seu caminho. Ele havia escolhido ajudar os outros, e isso era mais importante do que a opinião de alguém que não compreendia o valor do altruísmo. Nos dias que se seguiram, Lucas se dedicou ainda mais aos estudos. As aulas se tornaram um refúgio. Ele aprendeu que cada vida importava, que cada ato de bondade tinha um impacto, e por mais que Roberto tentasse intimidá-lo, Lucas se sentia fortalecido pela comunidade que o apoiava. Ao final do curso, Lucas recebeu seu certificado com um sorriso no rosto. Ele estava pronto para fazer a diferença, não apenas para Dona Marlene, mas para qualquer pessoa que precisasse de ajuda. E enquanto celebrava com seus amigos, ele percebeu que a verdadeira força não vinha de um título, mas do desejo genuíno de cuidar do próximo. O tempo passou e aos poucos a tensão entre Lucas e Roberto diminuiu. Ele continuava a ver Dona Marlene, que frequentemente o chamava para um café, sempre com um brilho nos olhos ao falar sobre suas aventuras e suas histórias de vida. Lucas se sentia parte da família, e isso o aquecia. Certa tarde, enquanto eles conversavam sobre o passado, Roberto apareceu na porta. O olhar dele estava diferente, como se, finalmente, a poeira da raiva tivesse se assentado. "Oi, Lucas. Posso entrar?" perguntou hesitante. Lucas olhou para Dona Marlene, que sorriu gentilmente e assentiu. Roberto entrou e o clima era tenso, mas havia uma expectativa de mudança. Eu sinto muito pelo que disse. Estava preocupado e agi impulsivamente." Ele começou com a voz trêmula. Lucas respirou fundo. "Agradeço por ter vindo. Eu entendo que você estava passando por um momento difícil. Todos nós temos nossas lutas." E assim, naquela pequena sala, começou uma nova história. Uma história de perdão e de entendimento. Roberto se sentou, e juntos eles começaram a construir uma ponte onde antes havia apenas desconfiança. Lucas percebeu que, às vezes, a vida nos dá oportunidades de mudar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. E com isso ele soube que sua jornada como socorrista estava apenas começando. O garçom foi demitido porque salvou a velha. Aí o marido dela apareceu e fez isso. Lucas não esperava que sua decisão de intervir na briga do restaurante o custasse o emprego. Mas ao ver Dona Clara sendo empurrada pelo marido agressivo, não conseguiu ficar de braços cruzados. Ele se lançou na confusão, afastando o homem com determinação. A cena se desenrolou em um instante, mas o impacto da sua ação ecoou em sua vida de maneiras que ele não poderia imaginar. Após o tumulto, Dona Clara foi levada ao hospital. Lucas, a contragosto, recebeu a notícia da demissão por telefone.
A frustração e a indignação se misturaram a um sentimento estranho de realização. Ele havia feito a coisa certa, mesmo que isso significasse abrir mão de seu emprego. No hospital, ao visitá-la, encontrou a velha a sorrir, embora os olhos ainda traíssem um resquício de medo. "Você é um herói, meu jovem", ela disse com uma voz suave, suas mãos enrugadas segurando as dele. "Não muitos teriam a coragem que você teve. Isso faz diferença." Lucas ficou surpreso com as palavras dela. Ele não se via como um herói, mas a gratidão nos olhos de Dona Clara o tocou profundamente. Ao longo da recuperação, os dois começaram a conversar mais. Cada visita era uma nova oportunidade de conhecer a fascinante história de vida daquela mulher. Dona Clara falava sobre sua juventude, os desafios que enfrentou durante a guerra, a perda de entes queridos e as dificuldades de criar filhos sozinha. Cada relato era repleto de coragem e resiliência. "Eu aprendi que a vida é feita de desafios, Lucas. Cada um deles nos molda de alguma forma", ela disse uma tarde, enquanto observavam as folhas das árvores dançarem ao vento. "O importante é nunca desistir dos nossos sonhos." Essas palavras reverberaram na mente de Lucas. Ele havia estado tão focado em sobreviver à rotina do trabalho e dos estudos que quase se esquecera dos próprios sonhos. Ele queria ser escritor, mas o medo do fracasso sempre o deteve. A conexão que estava formando com Dona Clara se tornava um combustível para sua ambição, um lembrete de que viver é mais do que apenas existir. Enquanto Lucas se dedicava a aprender mais sobre a vida de Dona Clara, o marido dela, Carlos reapareceu. Ele não estava mais sob o efeito da raiva, mas a sombra do passado o seguia. Carlos chegou ao hospital em um estado misterioso, com o olhar carregado de culpa e arrependimento. Ele se aproximou de Dona Clara, mas Lucas não permitiria que o medo dela se manifestasse novamente. "Você não tem direito de estar aqui", Lucas disse, colocando-se entre Carlos e Dona Clara. A tensão no ar era palpável, e a velha olhou para os dois homens com um misto de preocupação e tristeza. "Eu sei que errei", Carlos começou, suas palavras pesadas e trêmulas. "Eu sou um homem quebrado e eu quero me redimir." Dona Clara balançou a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas. "Você teve suas chances, Carlos. Não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo se resolva." Lucas sentiu a dor da mulher e a fragilidade daquele momento. Ele sabia que a vida de Dona Clara era cheia de desafios, mas também era um exemplo de força. Ele se virou para Carlos e, com um tom firme, disse: "Se você realmente quer se redimir, comece respeitando a sua esposa. A mudança vem de dentro. Você precisa enfrentar suas sombras antes de qualquer coisa." As palavras de Lucas ecoaram na sala, e Carlos ficou em silêncio, absorvendo a verdade que havia sido dita. A discussão acabou levando a uma conversa mais profunda entre os três. Carlos começou a revelar seu lado da história, suas lutas internas e a dor que o levara àquele comportamento. Dona Clara, embora com o coração partido, encontrou um espaço para o perdão. O processo não seria fácil, mas a semente da mudança havia sido plantada. Lucas, por sua vez, sentiu-se inspirado. Ele havia sido um catalisador na vida daquela mulher e, de alguma forma, também na vida de Carlos com o passar do tempo. Lucas decidiu que não poderia deixar seus sonhos para depois. Ele começou a escrever as histórias que ouviria de Dona Clara, transformando suas experiências em contos. O que começou como um ato de heroísmo se transformou em algo muito maior, uma jornada de autodescoberta e redenção. As palavras fluíam em sua mente como um rio, e ele sabia que, assim como Dona Clara, ele também tinha sua história a contar. Lucas estava sentado na cafeteria, sua mente ainda a mil com a demissão repentina. Ele havia apenas feito o que achava certo, ao salvar Dona Clara de uma queda. Mas agora se via sem emprego e com a culpa pesando em seu coração. Enquanto observava as pessoas passarem apressadas, a porta se abriu e um homem de aparência severa entrou. Ele tinha um olhar intenso que parecia perfurar a alma. Era o marido de Dona Clara. "Você", ele bradou apontando o dedo para Lucas. "Você estragou tudo. Minha esposa estava bem até você aparecer.
A cafeteria, que até então era um refúgio acolhedor, agora parecia um campo de batalha. Os olhares se voltaram para Lucas, que se levantou confuso e defensivo. Eu apenas a ajudei, ela estava prestes a cair. O homem, que se apresentou como Edgar, riu de forma sarcástica. Ah, claro, você é o herói da história. Mas quem vai acreditar em você? Um garçom desempregado, que se acha no direito de interferir na vida de uma mulher que não lhe diz respeito. A pressão aumentava. Lucas sentiu-se encurralado, mas não podia deixar a raiva tomar conta. Dona Clara estava precisando de ajuda. Eu não ia ficar parado. Edgar avançou um passo e a tensão no ar era palpável. Você não sabe nada. Sobre ela. Não sabe o que é viver com alguém como eu. Ela sempre foi frágil e você a expôs a um risco imenso. As palavras de Edgar eram como facas, e Lucas percebeu que o homem não era apenas controlador. Havia algo mais obscuro, um passado, que ele não estava disposto a compartilhar. Se você realmente se preocupa com ela, deve agradecer por tê-la salvo. O que você quer, Edgar? Apenas culpar alguém? O olhar de Edgar escureceu. Você não sabe com quem está lidando, garoto. Eu sempre protegi Dona Clara das fraquezas do mundo, e agora, por sua causa, ela está vulnerável. A velha, senhora, apareceu na porta, olhando assustada para a cena que se desenrolava. Edgar, o que está acontecendo? Sua voz tremia e Lucas sentiu um frio na barriga ao perceber a inquietação em seu olhar. Dona Clara, não se preocupe. Este homem está apenas tentando se mostrar um herói. Ele não sabe nada sobre você e o que você realmente precisa, respondeu Edgar, mantendo os olhos fixos em Lucas, como se quisesse queimá-lo com o olhar. Eu só queria ajudar. Lucas insistiu, sua voz agora firme. Não vou deixar você intimidá-la. Edgar deu um passo à frente, seus dentes apertados. Você não faz ideia do que eu sou capaz. E se você não se afastar, não só você, mas também Dona Clara vai pagar por isso. Um silêncio pesado pairou entre eles. A cafeteria, uma vez cheia de vida, agora parecia um cemitério silencioso. Lucas olhou para Dona Clara, que o observava com preocupação. Eu não posso deixá-la sozinha com ele. Eu não sou uma criança, Lucas. Ela disse, sua voz suave, mas firme. Eu vou decidir o que é melhor para mim. Edgar riu novamente, mas havia um tom nervoso em sua risada. Você acha que pode protegê-la? Você não conhece a escuridão que eu carrego. O que eu sou pode muito bem arrastá-los para um abismo. Lucas não recuou. Mas eu a ajudei a sair da escuridão uma vez, e se precisar eu farei de novo. A tensão estava em um ponto de ebulição. Era uma batalha de vontades, e Lucas sabia que não poderia perder. Ele não era mais apenas um garçom desempregado. Ele era um protetor, e Dona Clara merecia ser protegida de qualquer forma. Com um último olhar desafiador, Edgar se virou. Você pode ter vencido essa batalha, mas a guerra está longe de acabar. Eu não vou deixar você em paz. E com isso, ele se afastou, deixando uma aura de ameaça no ar. Dona Clara se aproximou de Lucas e, com lágrimas nos olhos, agradeceu. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Lucas sorriu, mas sua mente estava em alerta. O marido dela havia partido, mas a sombra de Edgar ainda pairava sobre eles, e ele sabia que a luta estava apenas começando. Lucas respirou fundo, seu coração pulsando em um ritmo acelerado, enquanto observava o marido de Dona Clara, seu Jorge, se aproximar. A tensão no ar era palpável. A sala do restaurante, antes vibrante e cheia de risadas, agora parecia um campo de batalha. Ele ainda se lembrava do dia em que tudo aconteceu. A velha senhora engasgando com um pedaço de carne e ele, instintivamente, correndo para ajudá-la, salvando sua vida. Mas aquela ação heróica custara seu emprego, e agora Lucas estava decidido a enfrentar as consequências. Você não tem o direito de aparecer aqui, começou Lucas, sua voz firme, mas não sem uma leve tremura. Dona Clara é uma mulher incrível, e eu não vou deixar que você a trate como se fosse uma propriedade sua. Seu Jorge, um homem robusto com uma expressão de desprezo, riu sarcasticamente. E quem você pensa que é, garoto? Um garçom que se acha no direito de se meter na minha vida? Você acha que salvá-la de um engasgo lhe dá algum tipo de poder sobre mim? Lucas não hesitou.
Não se trata de poder, se trata de respeito. Dona Clara merece ser tratada com dignidade e você está longe de ser o homem que ela merece. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Dona Clara, que até então permanecera em silêncio, levantou-se lentamente de sua cadeira. Sua postura, antes curvada pela idade e pelo desânimo, agora refletia uma força renovada. Jorge, ela disse, sua voz clara e firme, chega de você me controlar e me fazer sentir menos. Eu não sou sua propriedade e não vou mais permitir que você me trate assim. A declaração de Dona Clara foi como um raio de luz em meio à escuridão. Lucas olhou para ela surpreso enquanto a velha senhora continuava. Você sempre me manipulou, me fazendo acreditar que precisava de você. Mas a verdade é que eu sempre fui mais forte do que você imaginou. E agora, todos aqui vão saber quem você realmente é. Com um gesto de mão, Dona Clara apontou para o marido. Você sempre se aproveitou da minha fragilidade. Lembra-se de quando eu quis aprender a pintar? Você disse que eu não era capaz. E quando eu queria me voluntariar na casa de repouso? Você me desmotivou, dizendo que eu era velha demais para fazer a diferença. Mas eu vi a diferença que um gesto simples pode fazer. E você não pode mais me impedir. Lucas observava maravilhado com a transformação da mulher que antes parecia tão vulnerável. O olhar de seu Jorge mudou de desprezo para um misto de raiva e medo. Você está louca. Você não sabe do que está falando. Eu sou o seu marido. Ele gritou, mas sua voz soava vazia e sem poder. Você é meu marido, mas não o meu dono, respondeu Dona Clara, sua voz subindo de intensidade. E hoje eu me liberto de você e de todas as mentiras que você me fez acreditar. A sala estava em silêncio. Os outros clientes do restaurante parando para ouvir a cena que se desenrolava diante deles. Lucas sentia uma onda de apoio ao ver que outros também estavam começando a se indignar com a situação. Ele se aproximou mais de Dona Clara. Você não está sozinha, Dona Clara, nós estamos com você. Exatamente, disse uma mulher da mesa ao lado, levantando-se. Ninguém deve ser tratado assim. É hora de você sair da vida dela, seu Jorge. O olhar de seu Jorge se tornava cada vez mais desesperado. Ele sabia que estava perdendo o controle, e a raiva que antes transbordava agora cedia lugar ao constrangimento. Vocês não sabem com quem estão lidando, ele ameaçou, mas sua voz já tremia. Sabemos muito bem, respondeu Lucas com um sorriso confiante, e estamos prontos para lutar por Dona Clara. O clima no restaurante mudara completamente. Dona Clara, agora cercada de apoio, olhou para Lucas com gratidão. Obrigada, meu jovem. Você me mostrou que ainda tenho voz e que é hora de usá-la. Seu Jorge, percebendo que não tinha mais poder, virou-se e saiu rapidamente, sua figura se desvanecendo na porta do restaurante. O alívio tomou conta do ambiente e os clientes começaram a aplaudir, celebrando a coragem de Dona Clara. Lucas, emocionado, sorriu para a velha senhora. Você é incrível, Dona Clara. Nunca duvide de si mesma. Ela sorriu de volta, mais radiante do que nunca. E você, meu jovem, me ensinou que a verdadeira força vem de nos levantarmos uns pelos outros. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para lutar por nossa liberdade. Naquele dia, o garçom não apenas salvou uma vida, ele ajudou a libertar uma mulher e a transformar a vida de ambos para sempre. O garçom foi demitido porque salvou a velha. Aí o marido dela apareceu e fez isso. A cena se desenrolou em um pequeno restaurante do centro da cidade, onde Lucas, o garçom, sempre foi conhecido por sua simpatia e disposição em ajudar os clientes. Porém, naquele dia, o que começou como uma rotina tranquila, rapidamente se transformou em um momento de tensão. Dona Clara, uma senhora de cabelos brancos e olhos cansados, engasgou com um pedaço de comida. Em um impulso, Lucas se aproximou, aplicou a manobra de Heimlich e, felizmente, conseguiu salvá-la. No entanto, a gratidão da velha escondeu o que estava por vir. O marido dela, um homem de porte imponente e olhar ameaçador, apareceu minutos depois, furioso. Ele não suportava a ideia de que Clara, mesmo que por um momento, tivesse se libertado de seu controle. A briga que se seguiu foi intensa, mas o que mais chocou Lucas foi a revelação de que Dona Clara vivia em um relacionamento abusivo,
sufocada pelas ordens e pela manipulação constante do marido. Com a verdade revelada, Dona Clara finalmente encontrou coragem para se libertar daquela prisão emocional. O olhar triste que antes a acompanhava começou a se dissipar, e com ele, Lucas sentiu que seu papel na vida dela ainda não havia terminado. Após aquela experiência, ele decidiu que não queria apenas ser um garçom. Precisava fazer mais. Inspirado pela transformação de Dona Clara e pela necessidade de capacitar outros a agir em situações de emergência, Lucas começou a planejar uma pequena escola de primeiros socorros. Ele queria que outras pessoas tivessem a mesma coragem e habilidade de agir quando o inesperado acontecesse. Os dias passaram e a escola começou a tomar forma. Lucas organizou workshops, convidou profissionais da área e utilizou o espaço do restaurante, agora um símbolo de superação. Dona Clara se tornou sua primeira aluna, e aos poucos começou a ensinar outras mulheres que, assim como ela, viviam sob o peso de relacionamentos tóxicos. Através do aprendizado, elas não apenas adquiriram habilidades práticas, mas também redescobriram sua força interior. Finalmente, chegou o dia da grande celebração de inauguração da escola. O ambiente estava decorado com balões coloridos e mesas repletas de quitutes. Amigos, familiares e até mesmo antigos clientes do restaurante compareceram para apoiar a nova jornada de Lucas e Dona Clara. Entre risos e histórias, o clima era de esperança e renovação. Lucas fez um pequeno discurso, agradecendo a todos pela presença e ressaltando a importância de cada um ser um herói em sua comunidade. Ele olhou para Dona Clara, que estava radiante, e, em um gesto simbólico, pediu que ela falasse algumas palavras. Com a voz firme e o olhar brilhante, Dona Clara compartilhou sua história de superação. Ela falou sobre o medo que a paralisava e como Lucas foi a chave para sua liberdade. Ouvindo-a, muitos na plateia se emocionaram, e o que poderia ser uma simples inauguração transformou-se em um momento de conscientização sobre a importância da solidariedade e do apoio mútuo. A celebração se estendeu até a noite, marcada por danças, risadas e um sentimento de comunidade renovada. Lucas e Dona Clara, juntos, refletiram sobre suas jornadas. Ambos haviam encontrado um novo propósito, um como educador e o outro como símbolo de resistência. A força da solidariedade ressoava em cada canto do evento, e ao olharem para o futuro, sabiam que não estavam sozinhos. A vida tinha lhes dado a oportunidade de recomeçar, e juntos eles estavam prontos para inspirar outros a fazerem o mesmo.